Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui, sabe de onde? Rio de Janeiro, da Bienal do Livro, na edição 2025, e estamos sim muito felizes, e eu estou falando alto sim, porque aqui a gente tem muita gente, vocês devem estar percebendo atrás de mim aqui da câmera, né? Tem muita gente aqui, porque além do nosso podcast, nós também estamos gravando, nós também estamos lá nos lançamentos dos livros, nas sessões de autógrafo, palestra, eu nem sei se está acontecendo agora, José, deixa eu olhar rapidinho. Tá tendo palestra também aqui. Então, gente, tá muito gostoso, porque é um momento pra gente muito marcante. Ano passado, 2024, nós estávamos na Bienal do Livro em São Paulo. E agora estamos aqui no Rio de Janeiro com muita alegria e trazendo cada escritor aqui com muito conteúdo da vida profissional e pessoal. Esse livro em especial que eu trago hoje é sobre vida pessoal, sobre vida com Deus, sobre tudo que essas mulheres, essas escritoras fizeram e que com certeza você vai se impactar, vai se emocionar, vai ser abençoado aí do outro lado com tanta história de vida. E comigo está a escritora do livro Improváveis Mais Resistentes, volume 2. E aqui no podcast da editora Chave Mestra, que é o nosso Chave Mestra Podcast, você vai conferir nesse episódio uma história incrível dela que com certeza agora é mais resistente. Deve ter passado por muita coisa aí que eu vou perguntar para ela, mas se tornou com certeza uma mulher mais resistente. E está comigo aqui hoje a escritora do capítulo 19, o Deus bondoso que sonda, acolhe e restaura. Comigo aqui hoje, Lígia Flauzino. Tudo bom, Lígia? Tudo bom. Como você está? Feliz demais por estar aqui. Você é daqui do Rio, Lígia? Sou aqui do Rio mesmo. Ah, como não saber que é do Rio com esse sotaque lindo, que eu já tô saindo daqui praticamente assim, hein? Oh, meu Será Deus. que eu saio com sotaque gostoso? Sai sim. Lígia, eu queria que você, antes da gente falar de toda a tua história, você contasse um pouquinho como que foi quando você recebeu o convite para ser escritora nossa. Você estava esperando, você pensava em ser escritora ou nunca passou isso na sua cabeça? Como que foi esse dia? Olha, foi um dia muito especial. Na verdade, eu sempre quis escrever um livro. Desde criança eu pretendia escrever um livro, desde criança. E eu queria escrever um livro que falasse várias histórias. Histórias que pudessem encorajar pessoas. Quando eu recebi o convite, na mesma hora, veio o nome de uma grande amiga na minha mente. E eu entendi que era para falar com ela. Então, eu recebi o convite. Entrei em contato com ela, se ela gostaria de aproveitar esse convite. Só que quando eu fui compartilhar com a idealizadora, comunicando, né, ela falou que também teria vaga para mim. Então, assim, Deus me abençoou mais ainda, porque não só a amiga que eu tanto queria, que eu vi que ela era para estar nesse livro também, Sim. Eu também pude estar. E um livro que justamente são várias mulheres. São 28 mulheres de regiões diferentes, idades diferentes, contando a sua história, as suas dores, as suas dificuldades, mas o quanto Deus, que eu coloco até no meu título, o Deus bondoso, né, fez com que as pessoas voltassem e pudessem seguir. Sim. Foi uma bênção. E daí quando você recebeu o convite, então aceitou, porque não estava sabendo disso, hein? Mas então esse sonho desde criança, né, porque ela já tinha bastante coisa para contar. E quando você recebeu o convite e aceitou, aí você já pensou nesse tema, falar da tua história de vida, falar tudo que você passou? Ou como que foi? Você foi pensando aos poucos? O que você deixou no livro, o que você teve que tirar? Porque é pouca página, né? Para muita história. Conta um pouco pra gente, como foi na hora da escrita? Então, quando eu era criança, eu pensava em fazer um livro, mas ele já tinha até o nome, O Melhor do Sonho. Né? O livro já tinha até o final do livro. Olha! Mas esse livro especificamente era para contar da minha história. Né? Eu estou acostumada a contar histórias, eu sou filha de um contador de história, meu pai, um mineiro, o Manuel Moreira, era um contador de história. Então, eu gosto muito de contar história, mas contar a sua própria história não é tão simples assim.
Porque conforme você vai escrevendo, conforme você vai se lembrando, toda a emoção daquele momento vem à sua mente, né? Você revive tudo aquilo na sua mente. Não é tão simples. E você lembra de tantas coisas para escrever, só que como você mesma falou, é um capítulo. Você tem que se ater a partes específicas da sua vida que você quer contar. Porque muitas vezes você vai em uma viagem que a gente fala, né? Uma viagem para um tempo em que para muitas, em algumas que eu já entrevistei, falam que momentos difíceis e de dor, momentos de luto, de perda, de divórcio. Então, reviver tudo isso na hora de escrever é como se você olhasse para trás e falasse: puxa, olha tudo que eu passei, olha onde eu cheguei. Não é? É muito bom quando a gente escreve e lembra. Você pensava isso quando você estava escrevendo? Você falou: puxa, olha, eu já estou aqui, eu que era uma improvável, mas estou aqui mais resistente. Você também pensava isso quando você estava escrevendo? Sim, sim. E quando você lembra dos momentos assim bons, né, os momentos alegres, toda aquela alegria e gratidão ao Senhor vem ao seu coração. Nossa, o que Deus já fez por mim. Ótimo. Eu já tinha esquecido tantos detalhes da história, né? E você é lembrado até de nomes de pessoas que passaram na sua vida, detalhes importantes, coisas que você imaginou, né? Porque no meu livro eu até conto a história, a minha história com meu marido André. Eu quando era criança não, adolescente, perdão, eu sonhei com o nome do meu marido, André. Eu lembro que o Senhor me levou a uma casa, era a casa do meu namorado, né? Aí ele me apresentou o André. E eu saí e terminou o sonho. Eu não cheguei nem a ver o André no sonho, mas eu conheci realmente o André, eu me casei. Essa história também faz parte desse livro. Também tem histórias de dores, de perdas, né? Todos nós temos histórias de sofrimento, de perdas. E coisas que naquele momento a gente entende que é difícil. É difícil o que nós estamos passando. Mas conforme o tempo vai passando, a gente entende que está tudo bem. Porque Deus, Ele continua sendo Deus em qualquer momento e Ele ajuda em todas as situações. Então o título desse livro foi colocado, o Deus bondoso que sonda, encoraja as pessoas, é nesse sentido. Conforme eu fui escrevendo, eu fui vendo coisas boas, coisas difíceis, mas que em todas elas o Senhor esteve e está ao meu lado. Uma das histórias mais difíceis no momento que eu vivi foi, na verdade, algo difícil naquele momento e hoje é uma das minhas maiores alegrias. Então a gente não entende tudo que nós estamos vivendo. Naquele momento, nossa visão ela é pequena diante do futuro, diante do que o Senhor quer para nossas vidas. Mas o Senhor hoje, quando eu vejo, eu posso contar uma parte dessa história? Pode contar tudo aqui. Esse podcast que eu falo aqui que é de vocês. Fiquem livres para contar tudo e conte tudo, inclusive, que a gente quer saber. Então, eu contei uma parte, foi recente, o ano passado, dia 27 de agosto, eu lembro dessa data, no dia 27 de agosto, por 10 anos eu trabalho com mulheres, eu tenho um grupo de oração com mulheres, e como líder de um grupo de oração. Dia 27 de agosto eu recebi a notícia que a minha filha de 17 anos estava grávida do namorado de 17 anos. Quando você recebe uma notícia dessa, o susto, a tristeza, a dor, a decepção, vem toda a sua mente. Você fica realmente sem saber, né? Você fica mesmo sem saber. E foi o que aconteceu naquela época, né? E eu pensei, meu Deus, como vai ser agora? Só que assim, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, minha mãe sempre falava, tudo vai ficar bem.
porque Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Eu fui lembrada também que antes de eu saber, eu passei 4 meses falando sobre pecado, pregando sobre a vida de Davi, falando a respeito do relacionamento que Davi tinha com seus filhos, e eu fiquei entristecida não só pela questão do pecado, eu fiquei entristecida pela falta não só da disciplina aos seus filhos, mas pela falta do acolhimento. Então, quando eu recebi essa notícia, veio à minha mente: nossa, eu vou ter a oportunidade de fazer diferente do que eu estou falando há 4 meses. Então, eu entendo que o momento foi difícil, mas eu vejo hoje uma filha que tem um coração muito mais no Senhor. Por quê? A dúvida, o medo, não foi só para mim. Exato. Na verdade, foi com ela. E diante de uma situação dessa, você tem que repensar toda a sua vida. Exatamente. E todos nós repensamos a nossa vida. E o que aconteceu foi uma união ainda maior na minha casa. Olha O só. que aparentemente poderia ser algo, né, que pudesse destruir uma família, trazer tristeza. Quantos pais, né, colocam para fora de casa, têm certas atitudes? Não. Eu tinha sido chamada pelo Senhor para acolher, né? E assim como Davi, que também pecou, mas ele era o quê? Ele era um homem segundo o coração do Senhor. O Senhor é um Deus tão poderoso que Ele resgata. Ele resgata, Ele cura, Ele traz de volta. Davi se arrependeu, Davi se voltou para o Senhor. A gente tem a oportunidade de ver tantos salmos, né, falando sobre o retorno de Davi. E é isso eu pude ver na minha própria família. As pessoas perguntavam: como será o futuro de uma menina de 17 anos, aos estudos? Mas Deus providenciou todas as coisas. E eu cresci. É mais uma história na minha vida, mas que trouxe crescimento. Crescimento e união. E união para minha família. Ótimo. E a gente fala, né? Quando eu falei aqui, fale tudo mesmo, traga tudo. É você ver que situações que, por um lado, são complicadas, são difíceis, no momento aí que você está passando, você não gosta, você não sabe o que fazer muitas vezes, entende que precisa mudar a rota e que muita coisa vai mudar na família, na vida da filha, mas lá você começa a entender na parte do espiritual, e se você acredita ou não em Deus aí, você pode ter certeza que tem algo maior sobre a gente e que conduz tudo isso. E nesse campo do espiritual, quando você começa a olhar nessa direção, aí você entende que o que eu posso fazer agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Então, me direciona aqui para que a gente volte à rota. Né? Na verdade, a gente vai, claro, refazer essa rota, pode mudar o caminho, mas o destino é o mesmo, o propósito é o mesmo, que é conhecer e prosseguir, conhecer a Deus. Sim. E muitas vezes o caminho para algumas pessoas vai ser voltar algumas casas, outros vai ser passar, pular algumas, mas todos os caminhos é para isso, é para que a gente chegue até a Deus e a gente seja cada vez mais próximo dele, né? E é isso que a gente muitas vezes não quer passar por determinadas situações, mas acaba passando por, claro, escolhas nossas, sim, mas Deus, ele sempre já sabe o que a gente vai aprontar ou a gente vai fazer. Então, eu tenho certeza que tudo que você vivenciou, hoje você conta, né, da sua história, sua vida em um livro. Então, com certeza você não imaginava que estaria aqui em 2025 na Bienal, no Rio de Janeiro, contando a tua história. Quando eu fui convidada para este livro, não existia essa história. Exatamente. Essa história surgiu após o convite. Amém. Mas eu entendo que Deus, ele esteve em todo momento, mesmo sem eu saber,
sobre a questão da gravidez, eu mediquei minha filha com B12 e ácido e fólico. Qual o nome do remédio? Não, esse eu não sei. Para ferro. Ah, para ferro. Isso, De ferro. ferritina, né, que eles falam? Isso. Eu mediquei mesmo sem saber. Então, no período que era Ah, tá. necessário... Você medicou porque não sabia que Porque ela eu ainda achei que ela estava tava grávida. fraca. Ah, mas Ela pelo achava menos ela fraca. ganhou ferro. Mas não sabe se pode também, né, gente? A gente nem sabe se pode, quando tá grávida, tomar o ferro. Mas você sem saber, ácido medicou. fólico. Agora, Ácido fólico. É, então tá. É propriamente para o início da gravidez. Ah, entendi. Os remédios que foram dados foram exatamente remédios para início de gravidez. Eu não sabia, mas em meu coração já estava que ela precisava, porque eu pensei de uma anemia. E assim, a Aurora, ela nasceu no dia 3 de janeiro desse ano, de 2025. Ela nasceu no dia do aniversário do pai dela. Olha só. No dia que ele fez 18 anos e tinha um documento válido até aquela data. Até a data que ela nasceu, era a data que ela poderia ter o seu documento de certidão naquele mesmo dia. Porque se fosse no dia seguinte, o pai já não poderia registrar, porque não teria um documento válido. Então, assim, Deus esteve em todo momento. Contei histórias também do meu esposo. Meu esposo, ele tem uma doença degenerativa na visão. Então, a gente lida com essa questão, ele vai progressivamente perdendo a visão, né? Que é uma doença degenerativa. A gente está sempre se adaptando para esse novo momento. Minhas filhas estão sempre atentas ao seu pai, né? E para quem está de fora, olha, talvez não entenda todas as coisas, mas o que eu vejo é que cada vez mais a minha família está unida no Senhor para lidar com situações difíceis. E lidar conversando, que é uma outra coisa que é difícil a gente fazer, né? Que é conversar sobre assuntos difíceis. Sim. E eu queria que você entrasse, quando você fala, pra gente trazer para quem tá vendo a gente, quando você fala desse momento da tua menina, desse momento lá atrás, de quando você conheceu o Anderson. André. O André que já tinha o nome e tudo mais. Mas, quando você faz isso, você conta disso, você tem tudo isso já no livro? Ou você está trazendo só pra gente? Os detalhes maiores é sobre os dois? Ou tem outras histórias aí que a gente possa contar? Tem outras histórias no livro, mas o que eu falei também tá aqui. Também está no livro. E o que mais você pode contar aqui pra gente? Senão a gente dá muito spoiler aqui, fala tudo o pessoal não compra o livro. Então, o que tem mais aqui que você lembra? Algo que é importante pra ele. Eu só cito no livro, mas é algo extremamente importante na minha vida. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. E eu sempre amei escrever. Eu amo ler e escrever sobre a palavra do Senhor. E foi até por isso que surgiu o convite desse livro, porque todos os dias eu escrevia devocionais. Todos os dias escrevendo devocionais, eu colocava nas redes sociais. E por causa disso, é por isso que eu sempre penso, faça o que o Senhor colocou no seu coração para fazer. E faça de todo o coração, independente da quantidade de pessoas que estão, né, te acompanhando ou não. Eu devia ter uns 2 seguidores que curtiam, né, os meus textos, mas todos os dias eu estava lá, falando da palavra do Senhor. Até que, no ano passado, uma pessoa que lia, eu nem sabia que essa pessoa lia, a esposa de um amigo do trabalho, ela lembrou, nossa, a Lígia escreve sobre o Senhor. E ela lembrou para poder fazer esse convite. E eu quero deixar até em relação a isso. Persevere.
persevere persevere no que o Senhor te chamou para fazer. Porque só Deus sabe se naquele momento tudo indica diferente do que você está esperando. Descansa, confie no Senhor. Nós Sim. temos um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que Ele conhece não só o passado, como conhece o futuro. E nada melhor do que você confiar o seu futuro a um Deus que sabe todas as coisas. Eu quero até compartilhar uma frase, o nome dela é Cornélia, e ela salvou muitas pessoas na época da... Pode falar, que a gente não vai lembrar quem é, mas pode falar que é, não precisa ser a época não, pode falar a frase, não tem problema não. Não tenha medo de um futuro desconhecido diante de um Deus conhecido. Então, quando nós somos chamados, é normal a gente temer, é normal a gente ter dúvidas sobre a questão do futuro. Como vai ser o futuro? Nós não sabemos, mas nós conhecemos o Senhor que é poderoso sobre todas as coisas. E Ele está o quê? Sempre cuidando de nós. Eu procuro descansar, eu sou ensinada a descansar desde pequena. Descanse no Senhor. Eu fui criada dessa forma. Sim. Descansa no Senhor. Deus sabe todas as coisas. E eu entendo, e eu dou glórias ao Senhor por ter tido essa criação dessa forma, porque isso realmente entrou no meu coração. E por mais que o momento seja complexo, difícil, eu penso, Deus no controle, descanse. E eu descanso. E eu ia, na verdade, te perguntar isso mais pra frente, mas você já trouxe isso para as pessoas, que é o recado que a gente sempre pede para que vocês deixem aqui, para quem está assistindo a gente, de repente está passando por uma situação não igual à sua, mas próxima. Porque a dor, eu falo sempre, já falei aqui, que a dor é muito individual, a alegria também, cada um sente de uma forma e uma intensidade, mas de repente alguém que está passando por algo que você já trouxe, né? É superar, é você ter paciência, é você não desistir, é você não desanimar, é você confiar, que pode parecer difícil muitas vezes, mas quando você começa a fazer, se torna algo prático, habitual, comum. Você começa a ver a mão de Deus, você começa a ver o quanto Deus é maravilhoso e bondoso, como você fala aqui, que aí pronto, você aprende e fala, eu já sei, quando vira alguma coisa aqui, eu já sei que se eu confiar desse lado aqui, tudo vai se encaixar. E aí fica mais fácil, porque o peso, o fardo, ele é menor. Ele se torna mais leve. Porque você não vai carregar uma... É como eu li em um livro uma época que fala que você não vai carregar aquilo que você não pode suportar, porque não é para você suportar. Porque você tem que mandar para ele a guerra que é dele, a batalha que ele que tem que guerrear, não você, um simples homem, uma simples mulher. Então põe sempre na mão dele, porque tem guerras que são do campo espiritual. Verdade. Não é verdade? Tem muita coisa que é espiritual. Eu acabei te cortando rapidinho, porque eu tô aqui falando com o José, se ele me dá mais tempo aqui. A gente ainda tem mais um tempinho, José? Dá pra gente falar mais um pouco? Dá, ele deu mais tempo aqui. Eu quero perguntar para você, depois no final também, o que você acredita que seu livro vai impactar aí essas pessoas, em especial mulheres? Em que sentido ele vai impactar? O que ele vai trazer de bênção na vida da leitora, aquela que abrir teu livro? O que ela vai ter de importante e impactante, que ela vai sair de lá avivada, animada, abençoada? Amém. Para responder essa pergunta, eu vou pedir só para você ler a frase para mim. Leio, se você quiser, eu até te dou aqui, ó, a frase final. A frase final. Ela tá marcante, eu já ia ler, ela roubou de mim, gente. Oh, meu Deus. Pode falar. Então eu quero compartilhar com as leitoras sobre cada uma de nossas lutas molda o nosso caráter, nos humilha e mata o nosso orgulho, para que sejamos totalmente dependentes
da graça de Deus. A cada momento, a cada dificuldade que nós passamos, o que ocorre? A gente passou por uma luta, a gente entende que a gente não tem condições de passar por aquela situação, falta força, falta sabedoria, falta tudo naquele momento. E quando a gente vê, a gente já passou pelaquela, já está em outra questão. Aí vem outra questão e a gente de novo entende que não aguenta mais nenhum dia e a gente vai e a gente sobrevive. A gente vai porque Deus está conosco. Eu entendo que cada uma dessas lutas, cada uma dessas dificuldades, ela vem para nos moldar realmente e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Quando você passa por alguma situação, questão de doença, questão de decepção, questão de vergonha, o que a gente faz? O que vem ao nosso coração? Nós somos lembrados que nós temos que ser mais humildes, nós somos lembrados que temos que ter mais paciência. E tudo isso, mesmo que a gente não veja naquele momento, está contribuindo para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Quando a gente vê alguém passando por uma situação que a gente já passou, a gente pode falar o quê com aquela pessoa? Olha, eu passei pelo que você passou. Eu sei exatamente as dores que você está sentindo, a decepção, tristeza, vergonha. Sim. Mas esse momento, ele vai passar. Ele vai passar e você vai ser mais fortalecida. Você vai ter mais segurança para que em outra questão você trabalhe e lide de forma diferente com outro problema. Então, Sim. assim, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Ótimo. Todas as coisas. A gente tem que se apegar à palavra do Senhor. Se são todas as coisas, são todas. Mesmo que a gente não entenda, confie no Senhor. Confie. Eu, na realidade, ia te perguntar da chave, mas eu acredito que a gente vai trazer aqui para o final, já caminhando para o final, trazendo uma chave que você quer deixar aqui claro para alguma não leitora só, mas também para a nossa telespectadora, porque não é só a leitora que está aqui. Tem muitos leitores que depois eles vêm aqui no podcast para conhecer o escritor, né? Porque ali eles só leem, né, vocês? Leem a história de vocês e depois eles vêm aqui no podcast para, né, tirar curiosidade, matar curiosidade para ver, porque ali tem a foto também no capítulo delas, mas eles visualizam e conhecem um pouquinho melhor de vocês. Mas quero que você deixe essa chave especial para que abra uma mensagem final, para que abra a porta de alguém aí, seja qual for a área, seja de uma área financeira, de uma área espiritual, de uma área familiar. Qual que é a chave que você acha, o que você acredita que é essencial para essa pessoa, para ela abrir uma porta que de repente está fechada? Persevere. Ótimo. Então pode jogar lá para tua câmera para a gente falar para essa mulherada que está em casa. Então, para você que está me ouvindo, algo que eu gostaria muito de deixar para você, persevere. Persevere no que o Senhor falou, acredite no que o Senhor falou contigo e continue. Porque, assim como a palavra desse livro que diz improvável, o improvável também pode acontecer na sua vida. E você precisa o quê? Estar preparado. Se prepare, porque grandes coisas o Senhor pode fazer por você e por mim. Amém, muito bom. Eu quero te agradecer muito. Agora você me devolva aqui esse livro, porque eu quero mostrar de novo. Quero mostrar aqui, ó, o capítulo da Lígia Flauzino, é o 19, o Deus bondoso que sonda, acolhe e restaura. E esse é o Improváveis mais improváveis, mais resistentes, volume 2. E se você quer adquirir, já sabe, é só entrar em contato com a nossa escritora.
Aqui no nosso YouTube, no canal do YouTube, tem a descrição certinha lá de tudo, de todos os contatos da nossa escritora, da editora. Então é só entrar em contato e pedir o seu exemplar, que com certeza você vai adquirir e fazer uma boa leitura e um bom proveito. E também pode presentear alguém. Quer presentear uma mulher que está precisando ser abençoada e se tornar uma mulher resistente? Pode presentear também. Quero te agradecer, Lígia. Muito obrigada. Volte sempre. Eu sei que você está aqui no Rio. Isso. Mas quando estiver lá por São Paulo, vá lá nos visitar lá no Alphaville. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, hein? Eu agradeço. E eu te agradeço você também que tá aí em casa. Eu tenho que parar com essa mania de falar em casa, porque onde você estiver, você tá em tudo quanto é lugar que você quiser. Hoje você tem essa possibilidade de assistir nosso podcast onde você quiser. Então, quero te agradecer e manda esse podcast para todo mundo. Envia esse episódio para as amigas, para aquelas mulheres que estão precisando aí de força, de coragem, de se tornarem mulheres realmente mais resistentes, aquelas que precisam e aquelas que às vezes falam que não precisa também, muitas delas, elas precisam ser alcançadas. Então, eu fico por aqui até o nosso próximo episódio, direto da Bienal Rio de Janeiro, aqui, ó, no Rio de Janeiro, 2025. Tchau, tchau. Tchau, tchau.